Olá, Sil. Me chamo Alexandra, tenho 25 anos e vim contar um pouco da minha história. Tive que tomar muita coragem para isso, pois uma história que carrego sozinha e nunca contei para ninguém, nem para minha própria sombra. Enfim, sem mais delongas. Quando eu tinha 14 anos, saí de casa e fui morar com uma amiga minha. Minha vida sempre foi muito sofrida. Quando minha mãe estava grávida, meu pai a abandonou por ser casado. E minha mãe tentou me criar sozinha por um tempo, mas naquela época mãe solteira não tinha muita credibilidade, então ela decidiu por fim me entregar para minha avó me criar. Minha avó, muito festeira na época, sempre me deixava na casa de vizinhos para se divertir à noite, quando um desses vizinhos abusou sexualmente de mim. Enfim, aquilo me revoltou, guardei para mim e virei uma filha que era ingrata e revoltada. Não fazia nada que eles quisessem e era um completo lixo para eles. Quando consegui um emprego fixo e resolvi finalmente sair daquela vida, ninguém queria me alugar uma casa por ser menor de idade. Então resolvi morar com essa amiga, até as coisas se acertarem. E fui, estava tudo ótimo. Até que um dia à noite estávamos em casa, sozinhas, era só nós duas mesmo, e decidimos comprar uma pizza na pizzaria que era em um salão alugado abaixo da nossa casa. E quando descemos, chegando lá, não tinha refrigerante. Então disse para irmos em um barzinho que tinha na rua debaixo da nossa casa. E fomos. Era por volta das 23h40 e não tinha muita gente na rua, então fomos dando risada. Quando chegamos na rua, vimos que a polícia estava parada na frente do bar. Continuamos mesmo assim. Então lá estava ele, arma na mão, cara de sério, conversando com a dona do bar. Eu, na hora, olhei para os olhos dele, verdes, lindo, e lembro de sentir meu rosto queimar. Mas não fiquei olhando muito, ele estava a trabalho e não era certo fazer aquilo. Então fomos, e sem dar bola para ele mesmo, reparando que ele estava me olhando ali parado. Quando estava chegando perto da minha casa, percebi que ele estava me seguindo e fiquei com um pouco de medo. Claro, por conta do horário, mas sem demorar muito, ele encostou a viatura do meu lado e pediu para falar comigo. Eu, burra inocente, perguntei se eu havia feito algo de errado. E ele, com uma voz serena e linda, disse que não, que só queria falar comigo. Então minha amiga ficou conversando com um amigo dele e fomos um pouco mais afastados. Eu achando tudo aquilo uma loucura, mas mesmo assim fui pela curiosidade. Então ele me disse que gostaria que eu passasse meu telefone e eu disse que não. Ele disse que queria conversar comigo, mas teria que ser fora do horário de trabalho. Eu apontei para minha casa do outro lado da rua e disse: "Moro aqui, se quiser falar comigo, sabe onde me encontrar." E saí. Chamei minha amiga, pegamos a pizza e subimos. Achamos tudo aquilo uma loucura. Ele nunca iria aparecer lá. Imagina, um cara lindo, alto, bonito, e eu feinha, simples, não tinha chance. Mas eu estava totalmente enganada. Quando foi no outro dia, que era nossa folga, acordamos cedo e decidimos limpar a casa, lavar roupa, ligar o som alto e extravasar. Coloquei meu shortinho de faxina e estava lá, dançando, cantando e sendo eu mesma, dando risada. Foi quando achei que havia alguém me olhando. Não tinha como, pois eu morava no último andar, então não dei bola. Quando olho para trás, pasme, lá estava ele, parado, me olhando dançar com uma cara de nossa! E eu dei um grito, quase infartei de susto e gritei: "Quem deixou você entrar aqui?" E ele disse: "Foi o dono da casa, ora." A realidade é que o dono da casa era um velho abelhudo, que o deixou entrar só porque ele disse ser policial. Mas enfim, após nos recuperarmos do susto, eu e minha amiga, pedimos para ele entrar. Ela fez um café e disse que nos deixaria a sós. Eu queria matá-la naquele momento, mas não tinha muita opção. Então, ele começou a conversar comigo. Conversamos por horas. Parecia que nós dois nos conhecíamos de outra vida, não há horas. Nesse dia, ele foi embora já de noite, super tarde. Disse que nem estava cansado, mesmo após ter trabalhado a noite toda. Disse que minha companhia o trazia paz. Então, os dias se seguiram e ele sempre ia na minha casa.
e conversávamos muito, mas eu sempre o via como um amigo, ou pelo menos achava eu tolinha, né? Quase um mês após toda essa loucura, ele me chamou para ir a um parque que havia próximo à nossa cidade. Foi ali que rolou o primeiro beijo. Foi fofo, ele estava nervoso e eu também. Mas a partir daquele dia não desgrudamos mais. Ele me tratava com tanto carinho e afeto que jamais eu havia recebido de ninguém em toda a minha vida. Era meu ponto de paz. Fazíamos planos e sonhávamos com um futuro promissor. Afinal, eu era menor e minha avó jamais permitiria o nosso casamento. Eu teria que esperar. Mas, como tudo que é maravilhoso dura pouco, essa minha amiga começou a se envolver com um cara que era bandido e as coisas começaram a se complicar. Ele já não podia ir na nossa casa com tanta frequência, ele sentia muitos ciúmes de mim e também preocupação de alguém descobrir que ele era meu namorado. E aquilo começou a me deixar chateada. Então, um dia, essa amiga me disse: ou você fica aqui sem ele ou vai embora. Eu, por falta de opção, pois não podia morar com ele, nem voltar para a casa dos meus avós naquele lugar, acabei terminando. Disse a ele que queria me focar nos estudos, fazia enfermagem na época e queria ficar sozinha por um tempo. Então sumi, troquei meu número para não dar a oportunidade dele me procurar. Sofri muito tempo, mas disse para ele que se fosse para ser, que um dia nossas almas iriam se encontrar. Pois é, o tempo passou, fui esquecendo aquele amor e fui seguindo minha vida. Casei aos 18 anos, tive um bebê, construí uma família. Não vou mentir, às vezes sonhava com ele, mas não tinha do que reclamar. Meu esposo era um homem bom, companheiro, ótimo pai e não me deixava faltar nada. Mas a minha vida parecia sempre incompleta. Até que se passaram 5 anos após o nosso último encontro e um dia estou eu andando com meu filho na rua, havíamos ido ao centro da cidade comprar umas besteiras. E estava andando, vi uma viatura na calçada. Na hora, nem dei atenção. Não sou Maria Farda, não. Então, segui o caminho. Quando o policial foi pegar a caneta do prontuário que caiu no chão, meu filho foi junto para pegar e demos aquela esbarrada. Na hora das desculpas, que eu olhei melhor, era ele. Eu jamais esquecerei aqueles olhos. Então ele ficou com cara de susto e ao mesmo tempo sem palavras. Conversei com ele querendo fugir dali correndo. Meu coração faltava sair pela boca. Já nem sabia o que falar. Então conversamos pouca coisa. Disse que eu trabalhava em uma escola ali perto. Ele achou bacana, nos despedimos e seguiu meu caminho. Achando que nunca mais iria ver aquele olhar, se passaram alguns meses. Meu relacionamento já não estava mais o mesmo. As contas, os problemas estavam nos desestabilizando. Então, pedi para o pai do meu filho o divórcio. Ele concordou por hora. Mas, por não ter para onde ir, decidimos que ele ficaria até encontrar um lugar. Afinal, ainda havia amizade entre nós. Então, estava meio triste um dia e minhas amigas me convenceram a colocar no meu status do Instagram solteira. Então, coloquei, achando que não iria dar em nada, mas deu sim. Ele estava me stalkeando e viu. Então, foi na escola me procurar. Por vergonha de aparecer lá do nada, ficou na porta até eu sair e ir falar comigo. Sim, ele, o meu soldado de olhos verdes. Quando o vi novamente, sem aquela farda, parecia que o tempo não havia passado. O meu coração ainda o amava, mesmo depois de quase 6 anos sem vê-lo. Sentia como se fosse ontem que o tivesse visto pela última vez. Então, ele, cavalheiro como sempre, me chamou para jantar. Conversamos um pouco e decidi ir. Quando entrei de volta para a escola, meu coração sentia que era a nossa segunda chance e aquele era o nosso encontro de almas. Eu o amava só de olhar e sentia o amor dele só de ele me olhar também. Saímos juntos no final de semana, foi tudo lindo. Ele me levou em um restaurante bem chique, então conversamos e falamos da vida. Colocamos tudo no lugar, o que havia passado. Então ele disse que estava separado também, e aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mas eu o conhecia, sabia o quanto era honesto e não achava que ele estaria me enrolando. E realmente não estava.
As coisas correram muito rápido e em pouco tempo eu estava frequentando a sua casa. Fazíamos chamada de vídeo o tempo todo com nossos filhos. Ele tinha um filho da mesma idade e sobrenome que o meu. Achamos engraçado a coincidência, mas estávamos bem. Não era feliz assim há anos da minha vida. Enfim, podia ser feliz novamente. E então, após 3 meses do nosso romance, meu ex-marido ainda morava na minha casa e ele resolvendo a vida com a ex dele. Um dia ele sumiu. Fiquei preocupada, pois ele nunca passava um dia todo sem falar comigo. E ligava, e ele não atendia. Então ele sumiu. No outro dia estava para ir na polícia. Então ele chegou na casa de uma colega nossa em comum e eu estava lá. Disse que precisava falar comigo. Eu, sem entender, entrei no carro e foi a segunda vez que meu mundo caiu. Sua ex-mulher estava grávida de 6 meses e o bebê era dele. Meu mundo acabou. Ele disse que precisava de um tempo para pensar, para colocar as coisas em ordem, mas eu não conseguia ter uma palavra. Tudo que passava na minha cabeça era: por quê? Será que eu nunca poderia ser feliz de verdade? Então fui para casa, devastada, enchi a cara, fiquei bêbada e nesse porre acabei transando com meu ex-marido. No outro dia só chorava, não lembrava de nada, só ele me dizendo que precisava pensar. Então liguei para ele, pedi para ele deixar minhas coisas que estavam na casa dele, na casa de uma amiga e dei um basta. Pedi para ele seguir com a vida dele e eu seguiria com a minha. Ele entendeu e se foi sem olhar para trás. Eu, com carência, acredito, e o sofrimento, acabei saindo algumas vezes com meu ex-marido, mas nada demais, só queria esquecer. Passou 2 meses que não o via mais. Passei mal, fui ao médico e descubro que estava grávida. Quase morri. Pensava no que eu iria fazer, mas quando fiz o exame de sangue, era só de 1 mês. Era do meu marido. Então meu mundo caiu de novo. Como ia ficar agora sozinha e com 2 filhos? Aos poucos, meu ex-marido foi voltando para casa e decidi dar mais uma chance para ele. Afinal, não tinha nada a perder, ele era uma pessoa maravilhosa e de um coração enorme. Mas o meu soldado não me saía da cabeça. Sentia meu coração apertado sempre só de pensar. Então, um dia em casa, recebi uma ligação de um número estranho. Quando atendi, era ele. Disse que havia pensado e que precisava conversar comigo. E eu disse que não tinha nada para falar no primeiro momento. Mas meu coração apertava e dizia para eu ir. De tanto ele implorar, eu fui. Me encontrei com ele. Ele não sabia que eu estava grávida. Então, o meu ver se assustou com a barriga. A filha dele já havia nascido, era bebê lindo, e ele disse que queria conversar. Expliquei o que aconteceu após a nossa separação e ele explicou o que aconteceu com ele e disse que me amava, que nunca esqueceu daquele dia que me viu pela primeira vez. Ele teve a certeza do seu amor ali e que queria largar tudo para ficarmos juntos, que nós tínhamos 2 opções: ou enfrentávamos o mundo e iríamos viver aquele amor, ou aquele seria o nosso último encontro. Ele não servia para ser um homem com amante, que tudo o que ele queria na vida era uma família e paz. Aquelas palavras apertaram a minha alma, mas eu disse para ele seguir a vida dele, por mais que eu estivesse sofrendo no momento, pois ele era o grande amor da minha vida. Quando você ama genuinamente, se for necessário, você precisa deixar este amor ir. Nunca me vi destruindo uma família, que dirá 2, e não era agora que eu faria isso. Com muitas lágrimas nos olhos, choramos muito e nos despedimos. Dei um adeus à minha alma gêmea e ele se foi aos prantos. Depois daquele dia, nunca mais nos falamos. Tenho ele nas redes sociais, mas não falamos ou curtimos nada um do outro. Combinamos assim, só para um saber que o outro está bem. Ele tem uma família linda e eu tenho uma também. Filhos basicamente da mesma idade, mas a vida nos fez isso. Hoje também sou feliz, entre aspas. Gosto do meu esposo, estamos juntos até hoje. Ele é um homem bom e não me vejo criando meus filhos sem um pai. Ainda amo muito o meu soldado, mas ele tem 42 anos hoje
Não sei se um dia teremos outra chance no futuro, mas acredito em encontro de almas. Nunca vi uma conexão tão forte com outra pessoa, e ele disse nunca ter vivido algo assim também. Acho que não nasci para ser feliz, só tive uma palhinha da vida e do que é o amor. Sim, quem ama deixa, se for por um bem maior. Preferi sofrer do que vê-lo sofrer, e assim vou continuar. Beijo, Sil, espero que publique minha história, pois amo os seus conselhos. Ai, gente, que triste essa história! Uou, meu Deus do céu, não tem muito o que comentar aqui, gente. Não tenho o que falar. Eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui. É só isso que eu peço. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Não tenho o que falar. Eu fiquei com um nó assim na garganta, tipo, o cara vendo ela grávida, queria largar tudo para ficar com ela e ela disse não. Será que isso é certo? Vou deixar aqui umas perguntas para vocês. Vocês acham que ela agiu da maneira correta, abrindo mão desse amor? Vocês acham? Vocês acham correto o que ele fez? Tipo, a mulher dele estava grávida e quando ele reencontrou ela, ele já sabia que a mulher estava grávida. Estava grávida de 6 meses. Ai, que confusão, né? Mas no final das contas, ela simplesmente mandou que ele seguisse a vida dele. E uma coisa aqui, ela falou: quem ama de verdade, liberta para o outro fazer o que achar melhor. Nossa, eu achei muito lindo isso. E vocês ficam aí, né? Falando, amo ele, fazendo escândalo e não sei o que. Ah, isso não é amor. Amor, para mim, é isso aqui. E essa coisa de não querer criar os filhos longe do pai. Mas será que vale a pena você abrir mão da sua felicidade genuína? Como ela disse, falou de amor genuíno, né? Abrir mão dessa felicidade para estar ao lado de um homem que no fundo você não gostaria de estar. A gente tem que entender uma coisa. A felicidade, ela não pode depender de outras pessoas. E ela fala, será que um dia eu vou ser feliz, minha querida? Para você ser feliz de verdade, você tem que estar feliz com ou sem esses homens. Eles estão ali para complementar. Agora a gente falar pelo lado do espiritismo pode até ser. E eles viveram um grande amor em outra vida e se reencontraram, mas não era para eles viver nessa vida não. Era para cada um ter a sua evolução e por amar ele dessa maneira, ela sentiu no coração dela que para a evolução dele, ele deveria seguir. Eu acho que eles estão nos casamentos certos para superar alguma coisa. Não é dessa vez não que vocês vão viver este amor. Gente, eu achei essa história muito, muito linda, lá desde a parte da avó, né? Ela saiu para morar sozinha, saiu de casa sozinha, foi morar com a amiga, foi abusada, tipo, venceu na vida, né? Mas é triste. É triste, eu achei triste, eu quase me emocionei, sabe? Ai, enfim, deixa os comentários de vocês aí. Um beijo e até o próximo relato, a próxima história real.